Eu sou Wanda Rocha, professora de História, e esse é o canal História Tube. Seja bem-vindo. Imagine uma época de luzes, inovações e glamour, mas também de segredos sombrios, sessões espíritas e rituais ocultos. A Belle Époque, conhecida por seu progresso e arte, escondia um fascínio irresistível pelo sobrenatural. Enquanto a ciência avançava, médiuns, magos e fantasmas invadiam os salões da elite europeia e do Brasil. Como uma era tão racional conviveu com o inexplicável? Prepare-se! Hoje vamos desvendar os mistérios que desafiaram até os maiores céticos. Vem comigo e deixe seu like! Da Paris dos cabarés ao Rio de Janeiro, o sobrenatural estava em toda parte. E a história que vamos contar é mais surpreendente do que qualquer ficção. A Belle Époque foi um período de otimismo e avanços tecnológicos, como a eletricidade, a invenção do telefone, do cinema e o florescimento cultural na Europa, especialmente em Paris. Enquanto a ciência e a racionalidade estavam em alta, o interesse pelo sobrenatural também cresceu. Esse momento foi marcado pelo declínio da religião tradicional e a busca por novas formas de transcendência com o fascínio pelo desconhecido. Apesar da ciência, muitas pessoas buscavam respostas no invisível. O espiritualismo americano reunia centenas de milhares de adeptos, juízes da Suprema Corte, senadores, membros do clero, médicos e físicos escreviam livros e faziam conferências sobre os chamados novos tesouros. Não faltava quem visse tudo com desconfiança e medo. E como começaram as comunicações? Tudo começou na primavera de 1848, no pequeno condado do Wayne, Hydesville, a oeste do estado de Nova York. Ninguém imaginava que a história fosse tomar uma amplitude tão grande. As irmãs Fox, Maggie e Kate, se comunicavam com o espírito por meio de batidas na parede. Mas quem era ele? Um ambulante assassinado pelos antigos moradores, cujo corpo fora enterrado no porão da casa em que elas viviam. Maggie e Kate tinham mais uma irmã, Leia, cujo temperamento empreendedor serviu para que o trio se tornasse famoso. Seus salões, cada vez mais cheios, ajudaram a difundir a prática em outras regiões do país. Submetidas a sabatinas e investigações de comissões encarregadas de examiná-las, Maggie e Kate resistiram. O resultado foi a consagração do fenômeno. Nas primeiras décadas do século XIX, chegaram na França as mesas girantes, vindas da América e exportadas para o restante da Europa a partir dos anos 1850. Paris, 1857. O espiritismo, popularizado por Allan Kardec, ganhou força a partir da publicação de O Livro dos Espíritos. As mesas girantes e a sessão de comunicação com os mortos eram moda em salões parisienses, conseguindo a adesão da burguesia. Dentre os primeiros adeptos estava o grande escritor Victor Hugo. Sua filha havia falecido e, graças às mesas girantes, falava com ela. A convicção de uma vida após a morte impregnou sua obra. O sentimento de ultrapassar a morte e de alcançar a compreensão da eternidade, a certeza da imortalidade da alma e a reunião com entes queridos no além orientavam novas formas de pensar e sentir. Enquanto o espiritismo focava na comunicação com os mortos, na Inglaterra, o ocultismo buscava conhecimentos secretos. Em 1888, em Londres, surgiu a Ordem Hermética da Aurora Dourada,
conhecida como Golden Dawn, reunindo intelectuais e artistas interessados em magia cerimonial, cabala, astrologia e alquimia. Incluía membros como Aleister Crowley e o poeta W.B. Yeats. Dois outros membros famosos da Golden Dawn foram Papus e Eliphas Levi, este último autor de Dogma e Ritual de Alta Magia, uma obra consagrada à magia cerimonial que influenciou toda uma geração da elite cultural. A Belle Époque foi uma era dourada para histórias de fantasmas e terror psicológico. Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, era um fervoroso espiritualista e acreditava em fadas. Tudo por causa de duas meninas inglesas, Elsie Wright, de 16 anos, e Frances Griffith, de 9 anos, que convenceram o mundo de que brincavam com fadas e disseram ter fotografado as fadas no jardim da casa onde viviam no norte da Inglaterra. Em 1917, essas meninas apresentaram fotografias que convenceram até mesmo Sir Conan Doyle. Ele chegou a escrever um livro em 1922, no qual apresentava fatos do fenômeno. Essa história foi tão longe que só foi desmentida em 1983 à BBC por Elsie Wright, uma das meninas envolvidas na farsa. Registros fotográficos de fantasmas são abundantes desde a criação da fotografia em 1825. Muitas vezes fraudes, claro, mas que alimentavam a crença no além. Como exemplo, temos figuras como William Muller, que criava fotos de fantasmas misturando arte e fraude. Da fotografia, passamos ao surgimento da metapsíquica, precursora da parapsicologia, um campo de estudo dos fenômenos psíquicos como a clarividência e outros correlatos. Fundada em 1913 por Charles Richet, um médico francês e prêmio Nobel de Medicina que tentava provar a veracidade dos fenômenos. Muitos médiums foram expostos como charlatães, entre eles Helene Smith, que canalizava marcianos, mas o público continuava fascinado. Mas essa onda espiritualista não aconteceu só na Europa, não. Ela chegou ao Brasil também, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. No Brasil, a Belle Époque, que vai de 1871 a 1914, coincidiu com a transição do Império para a República e um momento de modernização urbana, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os anos posteriores à proclamação da República foram marcados por um turbilhão de mudanças. A europeização, antes restrita ao ambiente doméstico, transformava-se agora em objetivo, melhor seria dizer em obsessão, de políticas públicas. Assim como na maior parte do mundo ocidental, cidades, prisões, escolas e hospitais brasileiros passaram por um processo de mudança radical em nome do controle e da aplicação de métodos científicos, crença que também se relacionava com a certeza de que a humanidade teria entrado em uma nova etapa de desenvolvimento marcada pelo progresso ilimitado. Por apresentar uma visão otimista do presente e do futuro, o final do século XIX e início do século XX foi caracterizado, seguindo a moda europeia, como uma Belle Époque. Havia, contudo, uma face sombria nesse período. O início da República conviveu com crises econômicas marcadas por inflação, desemprego e superprodução de café. Tal situação, aliada à concentração de terras e à ausência de um sistema escolar abrangente, fez com que a maioria dos escravizados recém-libertos passasse a viver em estado de quase completo abandono. A pobreza estava em toda parte
e as grandes reformas urbanas que tentavam transformar o Rio de Janeiro em Paris não abafavam um certo mal-estar de viver. As mudanças políticas não atingiram a sociedade toda, só as elites se beneficiaram. Mas não foram apenas as frustrações de ordem política que modelaram a vida cotidiana. A modernidade dos bondes, da luz elétrica e do telefone traziam uma resistência às mudanças. Em revanche, recorria-se ao fantástico e ao imaginário popular recheado de fadas e aparições. A literatura transportava para outro mundo, onde o sobrenatural dava as cartas. Nele, nada causava espanto ou surpresa, tudo era possível. Os jornais e folhetins da imprensa brasileira adoravam histórias de fantasmas, assombrações, muitas inspiradas em casos europeus. O Jornal do Brasil publicava crônicas sobre fenômenos inexplicáveis. Diante das mudanças urbanas que enterravam o passado imperial, nascia uma cidade desconhecida. O impacto dessas tensões bateu na literatura. Antes mergulhados na busca de uma identidade nacional, alguns autores se viram mais focados no temor do progresso e da ciência. Sim, os avanços científicos também poderiam produzir aberrações. Livros como O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Drácula, de Bram Stoker e Frankenstein, de Mary Shelley, abriram caminho para a literatura gótica entre nós. E seu melhor representante brasileiro foi Coelho Neto. No conto A Conversão, um dos personagens revela sua adesão ao espiritismo, no qual via uma porta entre o mundo real e o sobrenatural. Porém, ao lado do mágico e do fantástico, a Belle Époque assistiu ao surgimento de grupos com ideias liberais que propunham a transformação radical da sociedade. Eram anticlericais, livres pensadores, abolicionistas, anarquistas, socialistas, positivistas, espíritas, maçons e protestantes, cada qual se movendo dentro de espaços circunscritos, mas em busca de uma transformação de toda a sociedade. Eles tinham um objetivo comum: a luta em defesa do Estado laico e da República. Com o fim do Império, ruía também a hegemonia do catolicismo. Nas elites, buscava-se uma espiritualidade reflexiva e interiorizada, que militares, professores liberais e intelectuais encontravam no kardecismo, que fincou suas raízes também no Brasil. Depois de proclamada a República, o Espiritismo consolidou uma doutrina de caridade e auxílio aos pobres, substituindo a filantropia das elites católicas, e a confissão passou a ser vista como absurda e perigosa. Só a educação salvaria, somada à moralidade pública, ao trabalho e à ética de igualdade. Fundavam-se lojas esotéricas e centros espiritualistas que mantinham contato com correspondentes estrangeiros para o estudo do magnetismo, ocultismo, psiquismo e espiritismo. Livrarias importavam livros, manuais e objetos mágicos, bem como divulgavam conhecimentos de astrologia e clarividência. À medida que o século XIX ia terminando, as escolas de direito e engenharia formavam profissionais que tinham para o país projetos sociais em que não mais cabia a influência da Igreja. Ao defender a separação oficial entre Estado e Igreja, a Constituição de 1891 abriu espaço para ataques a Roma e à infalibilidade papal. Deu-se, digamos assim, um caldo. Tanto o fantástico na literatura, quanto as tendências baseadas no kardecismo, no espiritualismo, no socialismo, no anarquismo, maçonaria, racionalismo e positivismo buscavam redefinir o mundo. Procuravam ir em busca do novo,
ao imaginário católico, rural e monarquista, opunham-se ideias que remetiam ao urbano, à república, ao futuro e ao progresso. Combinação de razão e de paixão, de sonho e realidade, de ciências e crenças, de esperanças e medos, de maravilhas e técnicas, elas, as novas ideias, hidrataram o novo século junto com a Belle Époque. E aí, você sabia de tudo isso? Deixe aqui os seus comentários. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e venha estudar história de maneira fácil, didática e objetiva. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!